Bom dia, pessoal. Vamos continuar a falar sobre a cultura da acerola. Acompanhe. Aqui é a adubação, uma tabela para adubação de Cavalcante em 2008, que ele mostra que para uma aceroleira, né, irrigada, que pode vir a produzir 70 toneladas por hectare, e aí é só vocês terem a análise química do solo, e aí eles vão dar os valores de nitrogênio, de fósforo, de potássio, aí vocês colocam na tabela e conseguem o valor no plantio, no crescimento, né, na implantação e na produção no primeiro, segundo e terceiro ano em diante. Lembrando que deve se aplicar também os micronutrientes e a adubação orgânica também é importante, né, que ela é completa. Então, o nitrogênio e o potássio são os elementos extraídos em maior quantidade, nitrogênio e o potássio, maior quantidade pelos frutos. Esse fato evidencia a importância desses elementos na nutrição da planta e dá grandes destaques à necessidade de que os mesmos, né, o nitrogênio e o potássio, lhes sejam adequadamente repostos para que sua produtividade seja satisfatória. Então, prestem bem atenção na adubação, seja ela não só da acerola, né, mas de todas as outras culturas. É bem importante para a gente alcançar altas produtividades. Para quem não tem água, né, para irrigar, não tem irrigação, a gente pode também produzir em sequeiro, que dá mais ou menos 15 toneladas por hectare, bem diferente da aceroleira por irrigação, né, que dá mais ou menos 70. Então, aqui tem outra tabela para mostrar na implantação e na produção do segundo ano em diante. E vocês têm que pegar a análise química e fazer aqueles cálculos de adubação para fazer uma boa adubação, tá? Já falando do preparo do solo, a gente tem que fazer a roçagem de estoca, aração, gradagem, subsolagem e a drenagem, se for necessário. Então, o terreno ele deve ser arado e gradeado para que possa oferecer as condições mínimas necessárias ao desenvolvimento inicial da aceroleira. A aração é feita em máquinas, né? Ou no caso das áreas de pequenos fruticultores, com atração animal mesmo. Então, aqui mostrando, né, como se faz um preparo do solo. Com todos esses, tem que fazer todos esses passos. Em relação à propagação e produção de mudas, a produção de mudas da aceroleira, ela pode ser por sementes, estaquia ou enxertia. O uso de sementes, pessoal, é o método mais comum. As sementes elas são retiradas de frutos maduros, aqueles bem vermelhinhos, colocados para secar à sombra, não coloca no sol, é à sombra, e podem permanecer armazenados por até 4 meses na geladeira. Tem que estar refrigerado para não perder o poder de germinação. Então, com toda semente é assim. Se vocês tiverem sementes, comprarem sementes, vocês têm que colocar na geladeira sob refrigeração para não perder esse poder de germinação, tá? Não pode deixar colocado em qualquer lugar. As sementeiras, elas podem ser de 0,15 metros de altura e 1,2 metros de largura. Vocês podem plantar também em sacos plásticos, né? E o semeio é de 5 a 10 sementes em profundidade de 1 centímetro. Germina em mais ou menos de 18 a 30 dias, que é uma taxa de germinação de 20 a 30%. E o substrato que vocês podem colocar nesses sacos plásticos ou também nas bandejas é de 3 para 1. 3 de solo, né, para 1 de esterco. Então, como eu disse para vocês, podem colocar secas às sombras, em sementeiras ou em sacos plásticos. A estaquia pode ser utilizada para propagação de mudas, né? Ela é utilizada comercialmente, mantém a característica da planta matriz, uma uniformidade das plantas de produção, muito característica, precocidade de produção de 5 a 12 meses após o plantio definitivo. Então, depois que você planta essa muda, vindo de uma estaquia, tem de 5 a 12 meses para produzir, é bem precoce. A estaca, ela deve ser semilenhosa, jovem, retirada da parte apical do ramo, de 3 a 5 nós e com um par de meia folha, tá? Então, vocês podem fazer a propagação da muda por estaquia. Ainda falando sobre a estaquia,
É um processo que enterra de um terço mais ou menos da estaca, o solo com vermiculita, em câmara de nebulização intermitente, a temperatura e umidade controladas. Geralmente o pessoal faz isso, né, em viveiros, em casas de vegetação. Após 50 a 60 dias ocorre o enraizamento. Aí depois que enraiza, vai transplantar para os sacos plásticos e coloca 3:1 novamente, solo de esterco. Ao atingir 15 a 20 centímetros, que é mais ou menos 3 a 5 meses após o enraizamento, vocês levam para o campo e plantam. Aqui é detalhe da localização do ramo da aceroleira na planta e ampliação do ramo para retirada da estaca. Então, retira a estaca aqui para produzir a muda e coloca para enraizar, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a parte da estaquia, né, que a gente viu na aula de métodos de propagação. A estaquia, você retira um ramo, né, uma estaca da planta e coloca para enraizar. Eu falei, acho que na época, muito também da mandioca, né? Então, na ceroleira também tem enxertia, que o processo de garfagem em fenda cheia é o que mais utiliza, que é esse que coloca no meio. O fenda lateral, pessoal, é como o nome diz, coloca só lateralmente, que é aquele que é mais utilizado no cajueiro. Mas a ceroleira é mais utilizada essa fenda cheia. Então, aqui é o cavalo, e o enxerto, faz a enxertia, né? E tem um pegamento de mais ou menos 70%. O porta-enxerto, ele vem de sementes, de 4 a 6 meses, mais ou menos, de 10 a 15 centímetros de altura e de 0,5 centímetros de diâmetro do caule. Aí, pessoal, a produção de mudas, como eu disse para vocês, pode ser por estaquia ou enxertia. O sistema radicular, ele é mais vigoroso na enxertia do que na estaquia. Ele fica realmente mais vigoroso na enxertia. Ataque de nematóides mais intenso é na estaquia do que na enxertia, tá? Então, eu estou falando das vantagens da enxertia em relação à estaquia. A enxertia, ela também possibilita a substituição de copa, utilizando aquela poda drástica que retira todas as folhas, de 30 a 40 centímetros e espera a brotação atingir um diâmetro mais ou menos de meio centímetro, tá? Depois que a muda está pronta, a gente vai para o plantio. Então, a gente planta leste-oeste, que é o caminhamento do sol, que se dá de leste para oeste, que é importante para que se evite que esse sol ele incida diretamente sobre um dos lados da planta e por isso causa uma escaldadura nas folhas e nos frutos. Por isso que a recomendação é que se plante as linhas de plantio no sentido leste-oeste, tá, pessoal? Então, vocês plantando leste-oeste, quando a muda atinge mais ou menos uma altura de 30 a 40 centímetros, aquela muda enxertada ou feita por estaquia, faz-se o plantio num local definitivo em que cada planta ela é amarrada a um tutor para orientar seu crescimento. Vocês amarram a planta, né, como se tivesse aqui uma estaca, vocês amarram para que ela tenha um crescimento vertical, né? Essa prática ela é indispensável, pois a maioria das mudas da acerola ela tem um hábito de crescimento inicial bastante esparramado, fica crescendo para os lados, né? Vamos dizer assim. As covas, vocês podem abrir de 40 por 40 por 40 centímetros. Alguns produtores adotam o espaçamento de 4 por 2 até o segundo ano. E após esse período, eliminam uma em cada 2 plantas, ficando 4 por 4. Porque às vezes não tem o crescimento adequado daquela planta, né? Então, na marcação do terreno, para a abertura das covas, vários sistemas de traçado são adotados. Vocês podem utilizar o quadrangular, o retangular ou o triangular, tá? A determinação do espaçamento e do sistema de tração depende basicamente da maior ou menor fertilidade natural do solo e do sistema de exploração. Se é mecanizado ou não, vai depender do que você tem na sua propriedade. Em geral, nas áreas irrigadas do Nordeste brasileiro, tem sido adotado o traçado em retângulo, normal mesmo, usando o espaçamento de 4 por 4 ou 4 por 3. Poda e raleio. Temos a poda de formação, que conduz a planta em uma haste única até 50 a 60 centímetros do solo, corta o topo
e orienta com 3 a 4 ramos simétricos e em espiral. É mais ou menos o que acontece em todas as fruteiras, né? Deixam 3 a 4 ramos simétricos para que a planta ela tenha um bom crescimento. E aí tem também a poda de manutenção e limpeza, né? Que em cultivo irrigado as brotações contínuas nos ramos principais, necessidade de uma retirada de ramos indesejados, que é aqueles chamados de ramos ladrões, uma redução do peso do ramo para evitar que quebre, uma retirada de ramos direcionados ao solo e para dentro da copa. Tudo isso a gente faz para que reduza esses ramos ladrões, né? E entre as culturas consociáveis, vocês podem fazer consórcio com a ceroleira, inclui-se o feijão, o milho, o mamão, a batata doce, a melancia, o melão e algumas outras hortaliças, né? A consociação, ela pode e deve ser praticada, mas tem que ser feita só na fase de formação do pomar, que é aquele primeiro ano ali, né? No comecinho da ceroleira, como forma de amortizar ou tornar mais rápido o retorno dos investimentos realizados, para conseguir um dinheiro a mais. Como eu disse para vocês, a acerola ela desenvolve-se bem com o volume de água entre 1.000 a 200 milímetros por ciclo, né? Entretanto, a acerola é uma cultura que também tolera muita seca. A irrigação ela pode ser usada para regular os ciclos florais, já que, sob condições de irrigação, a aceroleira ela pode florir durante todo o ano. Se vocês irrigarem a acerola, ela tem a floração durante todo o ano, então ela produz mais. A irrigação é uma prática necessária, uma vez que o cultivo econômico da cultura se adapta bem a locais onde as precipitações são escassas e mal distribuídas, que é o caso daqui, né, do Piauí. Quando cultivada em regiões com boa distribuição de chuva, ela já produz satisfatoriamente, não precisa de irrigação, tá? Mas os sistemas mais utilizados, sistemas de irrigação mais utilizados é a aspersão convencional, como vocês podem ver aqui nessa figura. O suco, que é menos usual, não utiliza muito. E a localizada, que é por microaspersão e gotejamento, que ele dá um controle maior de água e a possibilidade da fértil irrigação, colocar os nutrientes juntamente com a água para adubar a planta também. Na localizada tem um gotejamento, que você pode utilizar uma vazão mais ou menos de 5 litros por hora, aqui, e a microaspersão, uma vazão mais ou menos de 75 litros por hora. Na colheita e na comercialização, a acerola é verde para a indústria estrangeira, porque demora mais para ficar madura, né, e não estragar. O foco da indústria nacional aqui interna é suco e polpa. A acerola já fica madura, né, vermelhinha. E quando madura, vermelha, ela perde o teor de vitamina. Então, quando ela está vermelhinha, 50% menor o teor de vitamina C. Quando ela está verdinha, ela tem uma maior quantidade de vitamina C. O foco da indústria nacional, como eu já disse, é suco e polpa, em decorrência da curta vida útil após a colheita, ela se estraga muito rápido. A acerola fresca é comercializada apenas nas imediações das regiões produtoras, pertinho, você tem que vender pertinho ali para não estragar. Mesmo com o uso de técnicas de conservação pós-colheita, que você já deve ter visto, como a refrigeração, a atmosfera modificada, que o pessoal utiliza filme polimérico do tipo PVC ou polietileno para condicionar, não se obtém um período de conservação comparável ao de outras frutas, mas as características de qualidade relacionadas ao sabor e as propriedades nutricionais fazem da acerola uma fruta muito importante para o povo brasileiro, né? O ponto exato da colheita depende do destino da fruta. Caso sejam posteriormente congelados para utilizar para polpa, devem ser colhidos com já coloração vermelhinha, mas ainda firmes para suportar o manuseio, porque tem aquelas que já estão molinhas, né? E aí já fica complicado. Então tem que ser vermelho e firme. Nesse estágio, o fruto apresenta alto teor de açúcar e baixa acidez, o que indica um melhor sabor. Porém, quando o fruto vai atingindo uma coloração vermelha intensa, aquela vermelha bem intensa mesmo, seu teor de vitamina C já diminui, né? Por isso, quando a colheita da acerola visa a indústria farmacêutica para produzir aqueles cosméticos com vitamina C, os frutos eles devem ser colhidos ainda verdinho, né, no início da maturação,
quando a quantidade de vitamina C já é maior. Para a gente finalizar, tem as pragas, que a gente conhece muito bem, que é o pulgão, que suga a seiva é como um ataque de flores e frutos em formação na acerola, produz uma substância adocicada que atrai as formigas e os fungos, e as joaninhas são as predadoras naturais desse pulgão. Já as cochonilhas, elas também são pragas, né? Que sugam a seiva, é como um ataque a flores e frutos também em formação, ela injeta toxina e desfolha e tem também a queda do fruto. Então, se tiver uma grande quantidade na planta, as cochonilhas, elas se tornam pragas e podem vir a diminuir o valor econômico ali da cultura. A mosca do Mediterrâneo também é bem conhecida, que é a Ceratitis capitata. É um adulto oviposita na casca dos frutos. Um adulto coloca o ovinho na casca do fruto e as larvas, ao eclodirem, penetram no fruto, destruindo a polpa. Então, destrói a acerola quando o adulto dessa mosca do Mediterrâneo colocam os ovinhos. Em relação às doenças, tem a traquinose, né, que é a Coletótrico-glossoporoides, que é causada por um fungo, pode causar manchas esbranquiçadas com estreito halo amarronzado, como vocês podem ver, circundando a lesão, e também na fruta aqui, no fruto da acerola. Para a gente finalizar, tem um nematóide meloidógeno, que vocês viram na disciplina de fitossanidade, é um parasita de raiz, que causa uma redução na absorção de água e nutrientes. E causa aquela murcha, né? A acerola fica murcha. Então, fica ali só pegando, absorvendo os nutrientes e a água das raízes e causando esse ataque aqui nas plantas de aceroleira. Com isso, finalizamos mais uma aula sobre uma frutífera, que é a cultura da acerola. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e tchau!